o tribunal se prepara para desvendar um mistério. Carlos Augusto Ramos Nogueira está no banco dos réus, acusado de tirar a vida de Paulo Henrique, conhecido como Vaquinha. Testemunhas e a polícia trazem versões conflitantes. Legítima defesa ou um ato incitado por sua companheira, Adriana Lopes do Nascimento? Mergulhe nos depoimentos e descubra o que realmente aconteceu naquele fatídico dia. O senhor deve saber que o interrogatório é o momento em que o acusado tem a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos, se desejar, exercer sua autodefesa, mas também deve saber que tem o direito de ficar em silêncio e responder apenas as perguntas que desejar. O fato de ficar em silêncio não lhe prejudica. Tá ok, Sim, Carlos Augusto? Mas antes de perguntar sobre os fatos, a lei determina que eu pergunte sobre a sua pessoa. Qual é a sua idade? 32 anos. O senhor é casado ou solteiro? Solteiro. Qual é a relação do senhor com a Adriana? Vocês são Namorados. namorados? O senhor considera namorado? É. Ou união estável? Eu estava. Há quanto tempo que estão juntos? 4 anos. 3 anos. 3 anos para 4. O senhor tem filhos? Tenho outra esposa. Ou outra mulher. Qual a idade? 8 anos. Mora com Com a mãe dela. a mãe. É. A Adriana tem filhos, né? Tem. Algum menor de idade que ainda 2. esteja sob os cuidados dela? 2. O senhor colaborava com os cuidados deles? Sim. De que forma? Trabalhava, trabalho. O senhor trabalha com o quê? Eu sou mecânico, trabalho de ajudante de pedreiro, eletricista, Com diárias. com diário. Quando Mas acha? eu tava É isso? fixo agora eletricista lá em Taguatinga, tava fixo agora. Já tinha 2 meses. Mas com carteira assinada, sem carteira Ia assinada? fichar. Mas era o quê? Numa empresa? Ia fichar. Tá. O senhor tem suas condenações anteriores, né? Sim, senhor. Tem um desacato e um porte de arma, é isso? E uma receptação? Sim, O senhor já cumpriu essas penas, estava cumprindo? já, sim, senhor. Tem um roubo também no Novo Gama. Sim. Que situação que tá essas condenações lá de Goiás? Do Goiás eu não devo mais nada, paguei já. E as daqui do DF? Daqui eu tô devendo 3 anos e 7 meses só. Aos outros eu já paguei tudinho. Tá no aberto. Tô no aberto. O senhor Estava estava assinando regular, assinando? tranquilamente, assinando normalmente, trabalhando, seguindo minha vida. Entendi. Mas estava faltando 3 anos e 7 meses. 3 anos e de 7 aberto. em aberto. Entendi. E sobre os fatos, o senhor quer falar ou ficar em silêncio? Vou contar a minha versão. O senhor reconhece que deu as facadas no Paulo Henrique? Eu reconheço que... Eu reconheço. Fala porque, segundo o laudo, foram pelo menos 5 facadas. Eu já não lembrava disso. Eu pensava que foi uma para me defender. Então, Entendeu? como é que foi que aconteceu o fato? O fato aconteceu que de manhã cedo, normalmente esse dia eu não fui trabalhar, acordei de manhã, passei para ir comprar pão, a Adriana estava dormindo, voltei, na hora que eu estava subindo comprar pão, eu já tinha visto ele normalmente, cumprimentei ele, comprei meu pão, voltei para casa, aí ele já estava lá usando droga, o Vaquinha, com esse Vaquinha. Aí voltei para casa, comi meu pão, a Adriana continuou dormindo, nesse momento passou um amigo meu, eram as 8 e pouca, me chamou para ir tomar uma cerveja. Lá perto, onde é a casa dele, tem antes do Ouro. O irmão dele também tem um Como é o bairro. nome dele? Esse amigo que ele chamou para beber. Beiço. Como? Eu chamei de Beiço, eu não sei o nome Beiço? dele. É apelido, Beiço? Eu não sei o nome dele. Ele me chamou para beber. E é em frente da casa dele, desse Vaquinha. O irmão dele também tem um bar lá, é meu amigo, o Xande, que é irmão do Vaquinha. Aí começamos a beber ali. Aí, então o irmão da vítima é seu amigo? Meu amigo, ele também era meu amigo. Eu não sei o que deu que... Aí começamos a beber ali, ele ainda foi lá, pegou cerveja com nós, aí voltou pro lugar dele onde estava lá, onde ele fica mais afastado, sim, usando droga. Aí começou a usar droga lá. Aí nós começamos a beber, aí foi uma hora da outra que nós já tava tomado, ele falou assim que queria tirar sangue de um galeguinho. Aí só me chama de galeguinho. Mas ele estava lá bebendo com vocês? Ou estava de longe? Ele só ia, pegava uma latinha e voltava. É um pouco distante, sim, uns 20 metros. Que é um banquinho, onde ele fica usando droga em frente da casa dele. Então ele foi onde vocês estavam e falou isso aí? Não, falou alto. De lá onde ele... De lá. E ele mora em frente... A casa dele é um usuário de droga, ele, entendeu?
Aí ele começou a usar droga e falou isso. Aí eu já meio alterado, fui lá perguntar que tu quer tirar sangue de mim por quê, Vaquinha? Aí foi na hora que ele Por levantou. que o senhor achou que ele estava se referindo Porque a essa Galeguinha pessoa? é eu. Ah, esse é o apelido? É, meu apelido. Aí ele falou, tô doido pra tirar sangue de um galeguinho. Aí eu ouvi, eu já com umas na mente. Aí fui lá perguntar a ele, por que tu quer tirar sangue de meu, ô Vaquinha? Foi na hora que ele levantou uma faca, essa faca que o senhor lá mostrou, me furou aqui. Aí fui como, na hora que ele puxou, me furou, eu consegui segurar nele, rolamos no chão. Foi aonde eu achei que desferi uma facada nele, que foi aqui, mas falou que foi 5, não lembrava. Aí levantei, aí furei ele, vi que ele ficou lá meio parado. Levantei, ainda falei assim, não queria ter feito isso, Vaquinha. Não queria ter te machucado. E saí normalmente, não corri, que não corri. Pode ver que eu fui preso perto, não deu nem 100 metros de distância do fato, que eu não corri, que eu fiquei desorientado, que não queria ter machucado ele, entendeu? Mas se eu não faço isso, quem tinha morrido e minha filha estava sem pai era eu. Quem tinha morrido era eu. Corri aí foi aonde foi abordado pelos policiais. Quem que assistiu essa cena aí, essa briga de vocês? A quadra lá é uma quadra de esporte. Tinha uns pessoal. Tinha que lá em frente dele é uma quadra de esporte. Nós cansa de jogar bola lá. Fim de O semana. senhor sabe apontar o nome de pessoas específicas que viram? Esse beiço mesmo é porque eu não sei onde é que ele mora. Ele mesmo era a chave desse caso. Que ele viu tudo. Quer dizer, então, que essa faca aqui, pelo Vaquinha. pelo Paulo Vaquinha, É, essa faca aqui, exatamente. estava com ele. Com ele. O Ele mesmo que puxou me deu de onde corte. essa faca? Da cintura, tava aqui, ó. Ele puxou aí me furou. Ah, Aí foi onde eu com essa mão consegui domar e eu já mas furou furou. E essa faca aqui? essa faca. Ah. E eu já meio bebo, nós dois rolamos no chão. E aí o senhor conseguiu tomar a faca dele? Foi onde eu achei que eu desferi um golpe no pescoço dele. Aí hoje eu fiquei sabendo que foi 5, não sabia. Entendeu? Eu achei que foi só uma, para me defender ainda. É, a perícia mostra aqui 5 lesões, Não lembrava. inclusive uma na cabeça. Momento nenhum lembrava, juro por Deus, que nós rolamos no chão. Eu lembro de uma facada que eu achei que pegou no ombro. Foi onde eu consegui tomar a faca dele. Não, juro que não lembrava de 5 facadas. E na hora que lhe prenderam, o senhor estava com esse furo no braço? Tava. Tem as fotos no O ML. laudo lá da ML, o senhor mostrou lá para o perito? Mostrei. Era uma perita. Perita? Porque aqui no laudo consta o seguinte: ela falou que encontrou escoriações e equimoses. Escoriação é raladura. Equimose é roxo. Mas não falou de nenhum furo aqui. E ela não deve ter tirado. Ela tirou as fotos aqui Tirou. E no dia ela tinha tirado a foto. Tem escoriação atrás do braço, perto do cotovelo. Tem escoriação aqui no seu ombro. Foi murro no olho que ele me deu. Foi do que essa escoriação? Foi dele. no Nós dois ombro rolamos no chão. E no joelho? Eu e ele. No joelho? No joelho também. Enquanto vocês rolavam no chão? Porque lá é um barro. Tem um barrinho onde é um banquinho. Foi onde nós rolou no chão. Ele ainda acertou meu olho e tá o olho roxo. Isso tudo tá constando aqui. Agora eu indago, tá constando esse olho roxo, tá constando aqui essas raladuras. Joelho, costa. Mas no joelho, nas costas, exatamente. Mas não consta esse furo que o senhor disse que teve no braço. E a marca tá aqui. Mas o senhor mostrou lá para Mostrei pro ML. Não tirou foto disso, não. Nem relatou aqui no laudo. Mostrei. Tá. E, inclusive... O que o senhor tem a dizer quanto a esses relatos de testemunhas que disseram que, primeiro, realmente vocês brigaram, mas sem arma, sem nenhum dos dois armados, e que depois a Adriana teria buscado essa faca e lhe dado, aí teriam voltado a brigar e dessa vez o senhor teria dado facada nele? Não, nenhum momento, nem vi a Adriana. Eu vi a Adriana um tempo antes que ela tinha falado que ia fazer almoço, que nós tínhamos comprado uma rabada e ela falou que ia fazer. Em um momento no dia, na hora dos fatos lá, eu vi a Adriana. Foi esclarecido ao senhor que teve uma testemunha que foi filmada lá na delegacia dizendo que viu a Adriana entregar a faca para o senhor? Se falaram para mim? Sua defesa esclareceu? Não.
A respeito, quanto a isso, uma testemunha que disse que viu a Adriana entregar uma faca para o senhor quer esclarecer alguma coisa? Não, eu acho que está equivocada essa aí. Que em nenhum momento eu vi a Adriana na hora do fato que estava eu e o Vaquinha. Nenhum momento eu vi ela 1 hora ou 2 horas antes do acontecimento desse crime. Porque foi na hora que ela foi me chamar para almoçar. Aí eu já estava meio bêbado, falei que ia ficar lá, que ia mais tarde almoçar. Só isso. Não... Que horas era que ela passou lá? Ah, eu acredito que eu já estava meio. Era para meio-dia e pouco. Ela já tinha feito o almoço Não, ou ela ia ia fazer? fazer. Ah, Ele ia fazer. ia fazer. Ia fazer. E o senhor já estava meio bêbado Já nessa estava hora? alcoolizado. Não estava. Tava tomando só cerveja ou Só outra coisa? cerveja. Aí, uma vez quando tomar uma dose. Sabe dizer que horas começou a briga de vocês? Acredito que eram lá para 2 horas. 1h30 para 2 horas. E o senhor tinha começado a beber desde antes do Desde 9 meio-dia? horas. Desde 9 horas da manhã? É. Uhum, Nesse dia eu não tinha que trabalhar. entendi. Nesse dia eu fiquei com medo também. Eu fui perguntar a ele porque eu conheço o Vaquinha. Ele já tirou umas cadeias aí em 2 homicídios, entendeu? O tempo que eu tava preso também, encontrei ele era um cara perigoso. Aí por isso que eu fui tirar a satisfação do Vaquinha, porque tu quer me matar? Porque eu sei que ele é perigoso e ele matava mesmo, entendeu? Entendi. Mas ele já tinha alguma vez lhe ameaçado ou entrado em briga com o senhor, desavença de qualquer tipo? Não, nós já tínhamos discutido, mas é coisa de futebol. Aí passava uma semana, nós bebíamos e continuava normalmente, mas nunca Mas de brigar mesmo? Não, nunca. Agressão física? Nunca. Essa foi a primeira vez. Primeira vez. Ele era meu amigo, ele, irmão dele. E ele não falou nada sobre que quando o senhor foi tirar satisfação, por que ele queria lhe... Não Estava lhe entendi. ameaçando. Eu não entendi o porquê. Que ele ficou alcoolizado. Acho que a droga, ele estava sem dormir, já estava drogado. A droga e o álcool, eu não sei o que ele... E ele estava usando o quê? Ele usa crack, ele. Entendi. E lá na hora da abordagem policial, o senhor confirma o que o policial falou? Quer acrescentar alguma coisa, esclarecer alguma coisa? Não confirmo, mas ali eu tava, porque Onde que estava a faca? Porque eu vi ele no chão, eu guardei ela mesmo. Meu boné ficou lá no chão, o relógio meu ficou no chão. O senhor estava com a faca dele na cintura? Trouxe, mas é porque naquela hora eu fiquei desorientado. Eu vi ele caído lá e ainda eu saí falando, não queria ter feito isso, não queria ter feito isso, porque eu saí desesperado. E eu não corri, eu até saí andando. Então, entendeu? O senhor nega que essa faca fosse da casa de vocês? Nego, com certeza, nego. Entendi. Isso não tem nem jeito de ser faca de casa, assim, ó, faca de morada de rua. E a Adriana? O senhor sabe dizer por que a polícia foi lá buscar ela? Onde é que o senhor estava? O senhor já estava na delegacia quando eles foram buscar a Adriana? Eu fui preso numa questão de 5 minutos, 3 minutos. Encontrei ela só na DPE. Aí que eu vi ficar sabendo que ela tinha sido presa. Pois é, o senhor sabe dizer por que a polícia estava atrás dela também? Espero que testemunha falar que viu ela, que não sei o quê, que tinha visto ela lá no fato do crime. Eu não sei o porquê disso. A Adriana também conhecia o... Poxa, eles eram de infância. Como é que é o apelido dele? Vaquinha. Paulo Vaquinha? Eles eram amigos de infância. Amigo de infância? Que ela mora ali perto deles ali, os irmãos, tudo é bem Eles tinham alguma desavença? Hã? Eles dois tinham alguma desavença? A Adriana com o Vaquinha? Ele era difícil de lidar, vou falar a verdade. Mas eles já tinham brigado, estavam brigados? Eles discutiam, é igual ele, 20 dias antes, ele tinha dado umas facadas no irmão dele, não sei se está relatado aí. Ele era um cara problemático. No irmão quem? No irmão dele? No Xande, irmão dele. Ele era um cara problemático. Todo mundo discutia com ele, entendeu? Tá, mas eles tinham tido, eles dois, a Adriana e o Vaquinha, tinham tido algum desentendimento recente deles dois? Não lembro. No dia anterior eles teriam brigado? Não ouvi falar, não. Ela falou que no dia anterior, no interrogatório dela, aqui na justiça já, falou que no dia anterior estava passando na rua e o Vaquinha pegou uma pedra para jogar na cabeça dela sem nenhuma razão. O senhor ficou sabendo disso? Ela contou pro senhor? Não tá sabendo agora? Porque nisso foi na segunda-feira, eu fui trabalhar e ela não comentou. Ela não comentou nada. Eu chego tarde, eu cheguei 8h30 para 9 horas em Taguatinga, não comentou não. E na delegacia ela tinha falado, vamos ver se o senhor sabe alguma coisa a respeito, ela tinha falado lá na delegacia que
que não tinha muito contato com Paulo Vaquinha, mas que certa vez, há vários anos atrás, né, chamou o Vaquinha de tarado. Que já foi preso no estupro também. Mas eu sabia disso, que eles já tinham tido esse desentendimento, dela chamar ele de tarado. Já, tempo atrás, já E deu em que isso? Nada. Eu não tava junto com ela ainda. Então, de coisa recente deles dois, eu não sabia nada. Nenhum momento. E eu tava trabalhando todo dia, não tinha tempo eu chegava, já jantava, tomava meu banho, já dormia, já pro outro dia trabalhar de novo. Não tinha tempo de ter conversa muito com ela, entendeu? Então, para finalizar, quer dizer que tudo isso ocorreu porque ele estava drogado e do nada ele fez uma ameaça. Falou que ia Isso foi tirar a satisfação e ele sacou uma faca. E eu não sei o motivo que ele tava com raiva de mim, que falou que ia tirar meu sangue. Eu não sei o motivo. E ninguém foi lá para questionar ele também, nem apartar, nada? Não. O pessoal que estava bebendo com você ficou só lá, parado? Não, só tava eu e o Beijo. Ele que vinha ver se... Só vocês dois? Só eu e o Beijo. Entendi. Quer dizer mais uma coisa, Carlos Augusto? Não, só dizer isso mesmo, que eu não tive intenção nenhuma de matar ele. Nenhum momento quis tirar a vida de ninguém na minha vida. Só quero que me dê uma oportunidade de me cuidar da minha filha e continuar a minha vida, entendeu? Defesa? Obrigado, Excelência. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Tá, no momento da briga ali, eu sei que é difícil lembrar, né? Mas você ouviu alguém te incentivando a agredir, a bater? Alguém falando, vai, bate, faz, mata, alguma coisa? Nenhum momento. Nenhum momento. O que me levou a ir até ele foi na hora que ele falou que iria tirar meu sangue. Ninguém me incentivou nem nada. Eu fui até ele perguntar. Foi na hora que aconteceu os fatos do crime. Entendi. Teve uma testemunha que falou no processo que vocês estavam brigando e essa testemunha falou bem assim. Ela disse que ligou para Adriana falando bem assim. Vem para cá que estão moendo teu companheiro, estão batendo nele, estão acabando com ele, segundo ela. Eu queria saber como é que foi a dinâmica. Ele realmente estava te batendo muito? Como é que é? Não, nós rolamos no chão. Ele era mais forte que eu. Ele é mais forte, mais alto. Mas não teve... Ele me agrediu normalmente, mas nós grudando na faca e ele me dando murro. Ele acha que é mais experiente na briga, né? Mais velho. Ele me grudou e nós grudados na faca e ele me murrando. Foi onde eu consegui desferir um golpe nele que ele fraquejou e soltou a faca. Mas não, só era eu e ele. Não teve intenção de eu ir machucar ele nenhuma. Só fui conversar com ele. Foi onde que ele já estava com intenção de me matar, entendeu? Nenhum momento eu tive a intenção de matar ele. Estava se divertindo, estava tomando uma cervejinha normalmente, que um dia que eu não fui trabalhar, e ele que estava com a intenção de me tirar a minha vida e eu não sabia. Tá, explica novamente, detalhe novamente. Qual foi o momento exato que a briga acabou? Parou? Vocês saíram de perto um do outro? Foi na hora que eu vi que ele estava sangrando. Nessa hora, você percebeu isso? Vocês estavam deitados no chão? No chão. Os dois estavam no chão. Exatamente. Eu consegui furar ele. Foi onde que eu vi que eles fraquejou, eu levantei. Aí já saí desorientado. Falei, pra que tu fez isso? Eu não queria ter feito isso contigo. E saí andando. Sem rumo. Quando você pegou essa faca, você chegou a mirar um local específico? Deus me livre, não. Então a facada foi rolando no chão. Exatamente. Aonde que fosse o lugar mais fácil de eu acertar para ele me largar, eu acertei. Acertou pra quê? Qual motivo? Pra me largar. Pra desvencilhar. Tá. Pra tu ver, eu pensava que tinha sido uma facada, foi 5. Não sei como. E se ele deve ter rolando no chão, ele se furou também. A faca é grande, deve ter se cortado e deve ter dado esse tanto de facada. Entendi. O policial que foi ouvido aqui, o senhor estava aqui também, disse que quando te abordou, você não estava elaborando um pensamento, um raciocínio lógico, não. Né? Naquele momento, o que você estava pensando? Besteira que tinha feito ali, que eu vi ele no chão ali, eu já percebi que ele tinha quase morrido ali, que ele já saiu fraco para lá, eu já saí desorientado, já quase chorando, desesperado, por isso que eu não quis ser abordado direito, o policial não estava atendendo direito a ordem dele, se eu estava desorientado, entendeu? Você não teve intenção de matar, de tirar a vida dele? Nenhum momento eu tive intenção de tirar a vida dele. Nenhum momento. Minha vida estava caminhando bem, estava trabalhando com minha esposa, minhas filhas. Ok, mas nesse momento em que você chegou perto dele, ele tirou a faca. Se você não tivesse tomado a faca dele? Meu instinto de homem de proteger minha vida. Se eu não pulo, eu tinha morrido. Com certeza eu tinha morrido.
Tinha sido o terceiro dele que ele tinha matado. Certeza que tinha sido o terceiro dele que ele tinha matado. Entendi. Carlos, em algum momento você estava de costa e ele chegou perto de você e Não, ameaçou você, Não. falou que mataria você, não. porque você também você havia falado com ele, se você me matar, eu te mato. Você ouve isso aí? Ele já tinha, ele falou, ele comentou que não ia ser o segundo, ia ser o terceiro que ele ia tirar a vida. Porque tem um depoimento de uma testemunha e afirma que ele falou para você e ele também matava. Se você matava, ele também matava. E que depois ele saiu para ir para casa dele. Aí você ficou com medo, né, do que Doutor, ele tem poderia... pergunta? Qual que é a pergunta? O senhor Sim, está sim. fazendo uma alegação. Sim. Qual que é a pergunta? A pergunta é se ele te ameaçou dizendo que mataria você também. Sim. Essa é a pergunta. Ameaçou. Sem mais perguntas. Só dele falar que vai tirar meu sangue, ali já é uma ameaça. Sim, mas a pergunta é se ele falou que mataria você também. Falou. Satisfeito, Excelência. Algum jurado deseja encaminhar perguntas? Não havendo mais perguntas, encerrado o interrogatório. Tragam a acusada Adriana. Interrogatório da acusada Adriana Lopes do Nascimento. Bom dia, Adriana. Pode falar bem próximo ao microfone, por favor. Dia. No interrogatório, a senhora deve ser informada de que tem a oportunidade, se desejar, de dar a sua versão dos fatos e exercer sua autodefesa. Mas se desejar também, pode permanecer em silêncio, responder apenas as perguntas que desejar, tá? A senhora entendeu? Mas a senhora entendeu meu esclarecimento? Aí depois a senhora decide. A senhora pode, inclusive, decidir pergunta a pergunta, se quiser responder ou não, tá? Tá ok. Mas antes de perguntar sobre os fatos, a lei me determina que eu pergunte sobre a sua pessoa. Aí essas perguntas a senhora tem que responder, tá? Ok. Sua idade. 48. A senhora tem uma união estável com Carlos Augusto? É isso? Não, ainda não fiz ainda. Está. Como? A gente mora junto já tem muitos anos. Pois é, mora junto tem muitos anos. Isso. Há quanto tempo que moram juntos? Ixi, mais de 9 anos. A senhora tem filhos de relacionamentos anteriores, né? Com ele? Não. Com ele não, né? Tenho filhos. Com ele a senhora tem? Tenho 7. De relacionamentos anteriores? Sim. Com ele não tem nenhum? Não, perdi. Tá. Qual a idade dos seus filhos? 6, 11, 17, 26, 23, 22 e 24. Algum desses a senhora ainda cria, ainda é responsável pelos cuidados? O de 6 e o de 11. Certo. O de A 7. senhora trabalha? Oi. Trabalho assim, serviço, como que é o nome? Esqueci agora. O seu trabalho eu faço bico, eu pego Bico o Renova da F, o Renova da F, agora eu trabalho com bico, eu pego empreito e faço. Mais de quê? De limpeza, de capinagem? Entendi. Mais alguma fonte de renda que a senhora tem para sustentar seus filhos? Ou só esses bicos esporádicos? Só. Entendi. A senhora teve uma condenação de furto, né? De furto a supermercado. Sim. Só essa ou mais alguma Só. coisa? A senhora cumpriu essa pena? Já. Agora sim, sobre os fatos. A senhora quer ouvir as perguntas, quer falar ou prefere ficar em silêncio? Eu prefiro. Ok. Então, vou encerrar o interrogatório da senhora, tá bem? Tá ok. Encerrado o interrogatório. Suspenda a sessão para o almoço. A sessão será retomada. Os dois réus aqui presentes, Carlos Augusto Ramos Nogueira e Adriana Lopes do Nascimento, são acusados do homicídio de Paulo Henrique Lopes dos Santos, fato ocorrido no dia 11 de julho do ano passado. O Carlos Augusto e a Adriana foram detidos e conduzidos à delegacia, ocasião em que foram autuados em flagrante pelo homicídio. O senhor se recorda de participar dessa diligência? Sim, me recordo. Ok, será ouvido como testemunha compromissada. Nos relate então, policial, como que tomaram conhecimento dos fatos e todas as diligências até a condução dos envolvidos à delegacia. Certo, nós tínhamos iniciado o nosso serviço e nós copiamos pelo rádio o 90 passando uma situação de homem ferido por arma branca na quadra 308 Santa Maria.
Eu faço parte do GETOP, é um grupamento de apoio, né? A gente geralmente apoia as guarnições de área nas ocorrências de maior complexidade. A ocorrência não foi paga diretamente para o GETOP, mas nós copiamos a situação, né? O indivíduo teria sido ferido por uma arma branca. Aí nós imediatamente deslocamos para a região da 308. Lá encontramos já outras guarnições no local. Constatamos que havia um indivíduo que havia sido ferido por arma branca, ele estava desfalecido ao solo. Fizemos uma entrevista rápida com os populares no local, porque a rua estava bastante cheia. E eles informaram as características do suposto indivíduo que teria desferido as facadas. Estaria de bermuda jeans e teria tomado rumo para a quadra 307/207 da Santa Maria. De posse das informações, nós deslocamos até a 307/207 em patrulhamento, quando na altura da 207 nós encontramos um homem que batia as mesmas características, de camiseta e de bermuda jeans. Ele estava com as vestes desordenadas, sujas de sangue. Ao avistar a viatura, ele tentou se evadir, mas nós alcançamos ele. Inicialmente, ele resistiu à abordagem, não queria ser abordado. Nós precisamos usar a força para poder contê-lo. E nós encontramos oculto, abaixo da linha da cintura, uma faca de cabo branco, também suja de sangue. Enquanto nós estávamos fazendo a abordagem, nós tomamos ciência de que o indivíduo da quadra 308 havia evoluído a óbito. Os serviços de atendimento já tinham chegado no local e constatado o óbito do mesmo. Detivemos o indivíduo, né? Foi algemado, foi colocado no cubículo e nós retornamos até o local do óbito. Lá também foi repassado para a guarnição de que ele estaria junto com uma mulher, que a mulher teria passado a faca para ele, e nós conduzimos o Carlos até a 20ª DP, onde ele ficou à disposição da Polícia Civil. A outra guarnição conseguiu abordar a mulher, né? Foi passado as características das vestimentas, que ela seria a esposa do Carlos, e ela também foi apresentada na 20ª DP, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante dos dois. O senhor se recorda mais ou menos as características da faca? Tamanho, tipo? É uma faca de cabo branco, não me recordo exatamente o tamanho considerável. Faca de porte, grande. Isso. A mulher que os populares falaram que acompanhava o detido no momento do fato, foi localizada pela guarnição? Foi localizada por outra guarnição, não pela guarnição do GETOP. Tinham vários prefixos no local, né, por conta da complexidade da ocorrência, uma questão do homicídio. Se eu não me engano, foi pela guarnição do motopatrulhamento. Abordou ela e conduziu ela para DP. O senhor não teve contato com ela, então? Só na delegacia. Nossa guarnição não conduziu, Adriano. Seria por acaso essa faca que o senhor recorda ter localizado com ele? Essa mesmo. E as condições do acusado? O senhor já disse que ele apresentava as vestimentas desorganizadas, que ele resistiu à detenção, foi necessário usar força, mas dava para retirar sinais de embriaguez ou uso de droga? Ele se encontrava muito nervoso, né? Com a fala desordenada. Indicava alguns sinais de embriaguez, possivelmente algum tipo de uso de entorpecente. Ok. Ministério Público. Obrigado, Excelência. Policial Vitor, bom dia, tudo bom? Bom dia, doutor. Policial, considerando, né, o local e a hora do crime, né, a notícia que a gente tem aqui é que teria sido por volta de 13h30 da tarde, mais ou menos, em via pública, havia muitas pessoas ali no local, né? Então foi um crime praticado na frente de muita gente, né, pelo que se entende. Isso. E no momento em que o senhor atendeu a ocorrência e conversou com os populares que estavam ali em volta, já de pronto já surgiu essa informação de que a Adriana teria passado a faca para o Carlos fazer o crime? Isso, já. Como o senhor mesmo salientou, né? No início da tarde, muitas pessoas na rua, ainda mais pela comoção, né? Pela questão de ter um indivíduo lá em óbito, em processo de óbito, quando nós chegamos. E aí, vários populares na rua já começam as pessoas passam a maior quantidade de informações possível, né, para a Polícia Militar. E aí falaram que durante a discussão que tinha uma mulher também presente, inicialmente chegou que ela talvez poderia também ter participado da briga inicial, porque houve uma via de fato ali antes das facadas. Então, essa foi a informação que nós recebemos. Entendi. Então que teria havido uma briga e aí depois a mulher teria chegado num momento posterior com a faca. Então, essa a informação aqui, ela teria tido uma briga inicial, uma discussão. E ela não estava nesse primeiro momento. Né? Isso. E aí,
depois, com a evolução da briga, ela teria chegado e fornecido a faca e vitimou o indivíduo. Entendi. Pessoas que foram ouvidas aqui no processo mencionaram que, além de ela dar a faca, ela teria falado mata, mata, mata. O senhor lembra dos populares comentarem isso com o senhor também? Que Isso, ela teria feito essa instigação? Isso, que ela teria instigado no momento que ele estaria desferindo os golpes de faca, que ela teria presenciado e instigado a ação, né? Entendi. O senhor lembra também de terem mencionado que no dia anterior ao fato, a Adriana teria tido uma briga com a vítima? O senhor lembra de ter ouvido isso lá na hora? Não lembro disso especificamente, mas foi relatado que já teria algumas tensões entre a vítima e os autores. Então, ele já teria algum histórico ali de desavenças. Entendi. Quando o senhor chegou no local, a vítima já tinha morrido ou ainda não? O senhor recorda ou não conseguiu ver? Não, eu me recordo que ele estava desfalecido em frente a um imóvel, um monte de areia, assim. Eu não fiz nenhum tipo de atendimento com ele inicial, né? Mas ele parecia, se ele não estava em óbito ainda, já estava no final, porque ele apresentava praticamente nenhum sinal. O senhor viu muito sangue, o senhor lembra? Bastante sangue no local, sim. Entendi. E quando o senhor conseguiu localizar o Carlos, ele verbalizou alguma coisa? Nem falar, não fiz, ou fui eu? Não. Ele inicialmente não queria, estava resistente, não queria nem ser abordado, né? Já resistiu às ordens de botar a mão na cabeça, não queria, falando que não tinha nada a ver, mas as características dele bateram e imediatamente a gente também já conseguiu perceber a quantidade de sangue nas roupas dele, né? E aí, depois que eu mesmo fiz a abordagem inicial, eu encontrei a faca na cintura dele, aí depois ele começou a falar sobre o fato, falando que não tinha sido ele, que foi só uma briga, mas a faca estava oculta na cintura dele. Entendi. Com a Adriana, o senhor mencionou não teve contato com ela no momento lá não, né? No momento inicial, não. Quando nós saímos já rapidamente para tentar localizar o autor, o Carlos, né? Acho que algumas pessoas até gritaram que ela estaria pelas proximidades, mas o nosso foco na hora era tentar pegar o autor. Tá certo. Eu estou satisfeito, policial. Obrigado pelo seu depoimento. Bom dia para o senhor. Muito obrigado, bom dia. Defesa tem a palavra. Sim, excelência, obrigado. Bom dia, policial. Bom dia. O senhor já conhecia o Carlos de outras ocorrências? Não. Eu sou oriundo do CFP8, me formei na metade de 2022. Tá. Mas eu tenho conhecimento de que as guarnições de Santa Maria já lidaram com ele antes em algumas outras ocorrências. E a respeito da vítima, o senhor ou seus colegas de serviço conheciam ela? Não, a vítima não. O senhor falou que teve uma discussão anterior, né, ao fato. O senhor sabe, alguém falou se nessa discussão foram proferidas ameaças? Não sei dizer. Especificamente, não. O senhor teve conhecimento naquele momento ou posteriormente que teve um motorista de aplicativo que teria visto toda a dinâmica dos fatos? Não. Tá, ok. Estou satisfeito. Obrigado. Lembrando que os jurados também podem fazer perguntas às testemunhas e aos acusados. Algum jurado deseja me encaminhar por escrito alguma pergunta a ser feita? Sobre a questão da faca, o senhor pode relatar o máximo de detalhes, se o senhor conseguir lembrar, qual foi a versão dada pelos populares de como que foi a entrega dessa faca, em que momento que essa faca teria aparecido, se ela já estava com a faca, foi buscar essa faca? Bom, como eu disse, na situação tinham muitas pessoas, né? Muitas pessoas na rua e quem observou o fato, eles tentam passar a maior quantidade de informações possíveis, mas às vezes acabam ficando meio que desencontradas, né? Então, especificidades sobre se ela já estava com a faca, se não, eu não me recordo. As pessoas na hora frisaram a presença dos dois autores, né? Do casal, e ela teria fornecido a faca e que ele teria cometido o homicídio, né? Teria desferido as facadas contra a vítima. Essas especificidades, se ela já estava com a faca, se ela foi buscar, eu não me recordo. Como eu disse, teve... aparentemente o autor e a vítima já tinham um histórico de desentendimentos, não sei especificar o porquê, qual a natureza dessa rixa, e a faca foi encontrada com ele, né? Ele estava de camiseta, de bermuda jeans e, como eu disse, com a faca bem oculta abaixo da linha da cintura, tanto que a gente só constatou a presença da faca durante a revista pessoal. Tá. O senhor conseguiu obter lá desses relatos também, porque o fato ocorreu em via pública, ali no meio da rua. Isso.
Se antes eles estavam em algum local, na casa de um deles, em bar, se estavam bebendo, o que estavam fazendo, se estavam juntos ou se encontraram ali por acaso na rua. Nós não recebemos essa informação, se eles estariam juntos em algum estabelecimento bebendo antes ou não. Só chegou pra gente a questão da briga e do homicídio resultante dessa briga mesmo. No momento da abordagem, o acusado, o detido, né, o Carlos Augusto, ele apresentou alguma reação emotiva, algum tipo de indicação do que ele estava sentindo ali no momento? Ele se encontrava muito nervoso, né? Como eu disse, as ordens iniciais de abordagem ele não acatou, não queria colocar a mão na cabeça, né? A fala desconexa também, né? Naquele momento falando várias coisas, e depois, inclusive durante a abordagem para a localização da faca, precisou ser contido por alguns policiais, foi necessário usar a técnica de mobilização contra ele, e enquanto estava algemado, ele se encontrava muito nervoso. Então, ele, com várias falas falando que não tinha sido ele, depois ele começou a falar que brigou, teria brigado com a vítima, mas que não teria dado facadas, mas ao mesmo tempo estava sujo de sangue e de posse da faca. Uma emoção como raiva ou euforia ou tristeza? Se encontrava eufórico, consideraria como euforia. Mais alguma pergunta? Encerrado então o depoimento. Obrigado mais uma vez, policial Vitor. Bom trabalho, bom dia. A senhora já foi ouvida na audiência anterior que a gente realizou. Qual é a relação da senhora com a Adriana? Então, eu moro em frente à casa dela. Até hoje? Sim. Continuam sendo vizinhas? Sim. Se cumprimentam, frequentam a casa uma da outra? Não frequentam, se falam. E o Carlos Augusto, a senhora conheceu por meio dela ou já conhecia? Eu conheci por meio dela. Entendi. A senhora pediu ainda assim para ser ouvida na ausência deles? A senhora tem algum temor específico, alguma razão especial? Que me foi passado, a senhora pediu? É um direito seu. Não, só pode quero saber. Não tem problema nenhum. A senhora tinha pedido para ser na ausência. Então vamos lá. A senhora conhece ela há quanto tempo? Então, eu moro na casa em frente à casa dela tem 5 anos. Tem 5 anos que eu conheço ela. Entendi. A senhora considera que tem uma amizade íntima com ela? Não. Só vizinhança, relação de vizinhança? Sim. A senhora se compromete a dizer a verdade? Sim. A senhora, como testemunha, não pode mentir nem faltar com a verdade, porque enseja responder processo criminal, tá? Certo. Então, esclareça aqui, Emily, a senhora já foi perguntada sobre isso. No dia lá que eles foram levados para a delegacia, como é que foi? Em que momento a senhora encontrou a Adriana? E o que vocês fizeram até o momento em que a polícia chegou lá? Como é que foi? Não, no dia que aconteceu o fato, eu não vi. Eu não vi. Eu só guardava as carnes dela, quando ela não tem geladeira, na minha casa. Entendeu? Eu guardava as carnes. Ela usava a sua geladeira. Isso, eu só guardava as carnes dela. Aí nesse dia que aconteceu isso, eu tinha guardado uma rabada pra ela, peça. Aí eu fui, entreguei, ela bateu na minha porta, pediu a carne, eu entreguei a carne pra ela. Então ela só foi até a sua porta pegar essa carne. E fez ela não ficou lá dentro, não entrou lá. Não entrar. Entendi. E quanto tempo depois a polícia passou lá? Pra pegar ela? Isso, ela pegou a carne, era 1h da tarde. O fato aconteceu, era 4 horas mais ou menos. Entendi. Então quer dizer que a hora que ela passou lá foi antes do fato. Ela pegou a carne pra cozinhar, né? Pra fazer rabada. Entendi. E na hora que os policiais chegaram lá, a senhora estava lá fora, viu como é que foi a abordagem? Não Só ficou sabendo? Só fiquei sabendo. Os policiais chegaram lá e levaram ela? Sim. Entendi. E a senhora sabe dizer alguma coisa a respeito de uma faca que foi apreendida pela polícia com o Carlos Augusto? Não chegou a ver? A senhora conhecia a vítima, Paulo Henrique? Não. Nunca ouvi falar. Não, já ouvi falar, mas eu não conhecia de ter intimidade, entendeu? O fato aconteceu 2 ruas acima da minha. Entendi. E a senhora sabe dizer se ele tinha alguma relação, alguma amizade ou desavença com o Carlos Augusto? Não. Não? A senhora sabe me dizer há quanto tempo que a senhora conhece ela? Tem 5 anos. Há quanto tempo que ela estava com o Carlos Augusto? Quanto tempo? Eu moro em frente à casa dela tem 5 anos, né? Quanto tempo que ela tem com ele, eu nem não tenho ideia. Ela já morava com ele ou ele foi lá para lá depois? Foi para lá depois. Foi lá morar com ela? Sim. Entendi. Ela tem filho ou mora sozinha? Tem filhos, mas ela mora sozinha. Qual a idade dos filhos dela?
Eu nem sei, ele tem vários. Mas é menor ou é grande? São grandes. Entendi. Desse Paulo Henrique, então, a senhora sabe dizer se ele... Como era a índole dele, o que ele costumava fazer? Não. Chegou ao conhecimento da senhora a razão deles terem brigado lá nesse dia? Não, até porque eu só entreguei a carne para ela e entrei para dentro de casa. Depois que eu fui ver. Porque às vezes os vizinhos comentam, né? Para ouvir de algum vizinho que tenha presenciado o fato, o começo do fato. Não? Bom. Ministério Público. Obrigado, Excelência. Emily, bom dia, tudo bom? Tudo. Emily, você chegou a ir até o local onde a vítima morreu? Não. Foi lá espiar alguma coisa? Não. Tá. Você pode nos dizer mais ou menos que distância é o lugar onde a vítima morreu da casa da senhora? E da casa da Adriana também? Então, é 2 ruas atrás. 2 ruas atrás? Sim. Então, tipo, caminhando é rápido para chegar lá, né? Se for a pé, chega rapidinho. Chega rapidinho. Entendi. A senhora chegou a ouvir alguma coisa, tipo, de grito, de discussão, alguma coisa diferente naquele dia? Não. Não. E como que a senhora tomou conhecimento de que o Paulo Henrique tinha sido assassinado? Como é que a senhora ficou sabendo do fato? Porque eu vi na internet, no radar. Ah, a senhora só viu pela internet? Sim. Então não teve vizinho comentando, não teve nada na sua porta ali não, né? Até porque eu entreguei só a carne para ela e entrei para dentro de casa, entendeu? Entendi. Ele tem pessoas que já foram ouvidas no processo, né, que mencionaram que um dia antes desse fato teria havido uma briga envolvendo a Adriana e o Paulo Henrique, que o pessoal conhecia por Paulo Vaquinha, né, lá na vizinhança. A senhora tomou conhecimento dessa briga? Ficou sabendo que eles tenham brigado? Alguém comentou alguma coisa com a senhora? Não, comigo não. Ela não comentou nada com a senhora? Comigo não. Tá certo. Eu estou satisfeito, Emily. Obrigado pelo seu depoimento. Bom dia. Obrigada. Defesa tem perguntas? Sim, Excelência. Boa tarde, Emily. Só esclarecer a questão de um horário aqui. No seu depoimento no juízo, você falou que ela foi buscar carne às 14, hoje você falou que foi a 1 hora. Eu sei que é difícil lembrar o horário exato, né? Exatamente o horário. Ela pegou a carne para cozinhar, guardava as carnes para ela, né? Entendi. Ela não tinha geladeira. Uhum. Foi até uma rabada no dia. Eu guardei a carne, aí ela bateu na minha porta: Emily, me dá minha carne que eu quero fazer para mim almoçar. Entregar a carne. Entendi. Assim, como eu falei, é difícil lembrar se é 1 ou 2 horas da tarde, mas você lembra se foi depois de você ter almoçado, na hora que você estava almoçando, se já era bem de tarde? Não tinha consegue lembrar, não? Ainda. Entendi. Você já falou que não conhecia a vítima, né? Não. Mas depois você ouviu boatos de quem era essa vítima? Sim. Você sabe da índole dele, se era uma pessoa da rua, se era criminoso, se era alguma coisa assim? Tinha intimidade, eu não conhecia ele. Entendi. Tá. Estou satisfeito, só tem dúvida. Bom dia, Emily. Bom dia. Só para eu ficar mais convencido, você não conhecia ele, mas nunca ouviu falar dele? Não, Você já ouvi tinha falar na visto? vizinhança, sim, já ouvi falar dele. Sim. O que você ouviu falar dele? Que Não, você eu vi lembra? assim que ele morava 2 ruas acima, né? Tá. Mas contato com ele... Mas não falavam quem ele era, ou a Nunca vida tive contato particular com ele. dele. Mas você via ele sempre lá nas quadras, no comércio, no bar? Você presenciava que era ele? Ele? Não costumava, né? Tá. Quando a Adriana foi à sua casa, ela já estava com alguma faca, algum pertence na mão? Não, eu só entregar... Era rabada como se diz? A peça lacrada. Eu entreguei a carne e entrei pra dentro de casa. Era uma rabada. Satisfeito. Obrigado. Alguma pergunta dos jurados? Não havendo mais perguntas, então encerrado o depoimento. Obrigado, Emily. Após assinar, a senhora está dispensada. Carlos Augusto foi condenado a 17 anos, 10 meses e 15 dias de prisão em regime fechado. A justiça levou em conta a brutalidade do crime, o fato de ele já ter antecedentes e ser reincidente. Ele vai continuar preso e não poderá recorrer em liberdade. Adriana Lopes, companheira dele, também foi condenada. A pena dela foi de 16 anos e 6 meses de prisão, também em regime fechado. Apesar disso, como respondeu solta ao processo e não surgiram novos motivos para prisão preventiva, ela poderá recorrer em liberdade. A Justiça ainda determinou que, depois que o processo for encerrado de forma definitiva, o caso seja comunicado à Justiça Eleitoral. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!